Boa noite. Qual é a melhor garantia de que alguém cumprirá as promessas que nos fez ou realizará os compromissos que assumiu para conosco? Qual seria a maneira de nos garantirmos melhor diante das promessas de alguém ou dos compromissos da pessoa para conosco? Talvez alguns respondam: a justiça. Nós podemos apelar à justiça e ela fazer com que a pessoa cumpra seus compromissos ou cumpra suas promessas. É provável que diante desta resposta, alguns dentre nós, especialmente alguns que talvez se frustraram com a justiça, respondam: olha, tem pessoas que nem a justiça é capaz de fazer com que ela cumpra seus compromissos ou cumpra suas promessas. De fato, a melhor garantia de que alguém vai cumprir suas promessas ou compromissos é o caráter da pessoa. O cumprimento de promessas e compromissos assenta-se no caráter. A pessoa pode até ter as condições necessárias de cumprir o que prometeu, de realizar os compromissos assumidos, mas se ela não tiver caráter, ela não irá cumprir. O cumprimento de promessas, a realização dos compromissos depende de um caráter justo e fiel. Isto é realidade em relação a nós e é realidade em relação a Deus. Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre os seus compromissos, porque Deus tem um caráter justo e fiel. Esse caráter é explicitado na Bíblia do início ao fim. Mas o texto que iremos abordar hoje à noite coloca isso de maneira bem clara. Continuando o nosso estudo no livro de Isaías, vamos abordar o capítulo 61, versos 8 a 11. O capítulo 61 de Isaías é uma profecia, aliás, é uma poesia, profecia também, mas é uma poesia de uma unidade literária completa. Nós dividimos em partes para que a exposição caiba dentro do tempo que nós temos para o culto. Apesar de nos determos na explanação nos versículos 8 a 11, a nossa leitura incluirá todo o capítulo. Então leremos Isaías capítulo 61, do verso 1 até o verso 11. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra.
em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão alegria perpétua. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será reconhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Por quê? Como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra. Reconhecemos a nossa inaptidão, incapacidade de entender, explanar, amar e obedecer esta palavra. É por isso que nós clamamos a Tua graça, através do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos dê o entendimento exato do que ela diz, a clareza para explicá-la bem, que as nossas afeições se inclinem para amar esta palavra e que a nossa vontade se disponha a obedecê-la. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, realize isso em nós hoje à noite. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossas esperanças nas promessas de Deus dependem do caráter de Deus. E podemos ter certeza que Ele vai cumprir as suas promessas. Podemos esperar com certeza o cumprimento destas promessas, porque o caráter do nosso Deus é justo e fiel. E desta afirmação eu gostaria de destacar duas implicações que aparecem no texto de Isaías 61, 8 a 11. A primeira implicação é que o caráter de Deus, que é justo e fiel, exige que Ele cumpra as promessas que Ele fez ao seu povo de Israel. O caráter de Deus, que é justo e fiel, exige que Ele cumpra as promessas que Ele fez ao seu povo Israel. O livro do profeta Isaías contém as profecias proferidas por Isaías durante mais ou menos 54 anos de ministério profético na cidade de Jerusalém para o povo de Judá. Dos anos 740 a 686 a.C., Isaías então pregou as profecias que Deus lhe deu para aquele povo, desafiando aquele povo a voltar-se para Deus. Deus tinha uma aliança com aquele povo, e esta aliança exigia que aquele povo fosse obediente a Deus, que eles obedecessem os termos daquela aliança, daquele pacto, que incluía confiar exclusivamente em Deus. Deus se comprometia, de sua parte, a proteger, suprir e levar adiante seus planos com aquele povo. Mas o povo de Israel, teimosamente, deixava de confiar em Deus e confiava nos deuses das outras nações, confiava nos acordos que faziam com as outras nações para sua segurança, ou confiava, muitas vezes, em seus próprios recursos. Deus avisou que, em virtude da teimosia daquele povo, Deus enviaria o seu juízo disciplinador
através do império babilônico que ele faria surgir, e esse império invadiria o território de Judá, destruiria sua cidade, inclusive o templo no qual eles adoravam a Deus, e levaria aquele povo ao cativeiro, ao exílio. Mas Deus também anunciou através daquele profeta que o seu juízo não era a palavra final, que o exílio não era o destino final para aquele povo. Deus os restauraria. Primeiro, Deus faria uma restauração temporal. 70 anos depois do exílio, Deus levantaria um outro império, o Império Medo-Persa, e através deste império, Deus permitiria que o seu povo voltasse à sua terra, reconstruísse suas cidades e, inclusive, reconstruísse o templo. Mas esta não seria a restauração final de Deus para aquele povo. Deus anunciou que traria uma restauração escatológica, uma restauração ainda no futuro, uma restauração plena, e não apenas para o povo de Israel, mas para toda a terra. Deus haveria ou há de restaurar toda a sua criação. Os capítulos 60, 61, 61 e 62, desculpem, do livro de Isaías, descrevem exatamente essa restauração final, esta restauração escatológica que ainda está no futuro. No capítulo 60, a restauração é explicada. E no capítulo 61 é apresentado aquele que realizará o mediador dessa restauração, o ungido, o Messias do Senhor, através de quem a restauração de todas as coisas se concretizará. O capítulo 61 é uma poesia, como eu já disse, com 3 falantes. O primeiro falante é o ungido do Senhor. Ele fala nos versos de 1 a 7, que nós subdividimos em 2 partes, de 1 a 3, na qual ele anuncia a sua unção e a sua missão. E os versos 4 a 7, quando ele anuncia os resultados da sua missão. Os versos 8 e 9, quem fala é o Senhor. Deus então reafirma a sua promessa em virtude do seu caráter de cumprir o que ele prometeu a Israel. E os versos 10 a 11 é a resposta de Jerusalém, é a resposta da cidade de Sião diante dos anúncios que Deus faz. Nos versos 8 e 9, então, Deus mostra o seu caráter. E diz que é porque ele tem um caráter justo e fiel que ele há de cumprir as promessas que ele fez a Israel. Ele diz, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade e a extorsão. Eu, o Senhor. Então Deus está dizendo, a razão porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a maldade, a extorsão, é que eu vou fazer isso. A palavra Senhor, você deve ter percebido em sua versão, está com todas as letras maiúsculas, todas as letras em caixa alta. Isso significa que ela está indicando o nome pessoal de Deus, aquele nome pelo qual Deus se revelou a Moisés, quando Deus vocaciona, quando Deus chama Moisés lá no Monte Horebe, e Moisés pergunta, eu vou para o povo que está escravo no Egito, e se o povo perguntar, quem te mandou, o que eu vou dizer? Aí Deus diz, você vai dizer para eles que eu sou, mandou você. Então esse nome, essa expressão eu sou, é o nome pessoal de Deus, o nome pelo qual o próprio Deus se identifica. Ele sempre é. Ele é o Deus autossuficiente, autoexistente, o Deus que cumpre a sua aliança e os seus compromissos. Como o povo de Israel tinha medo de tomar este nome em vão, em virtude do mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão, o povo de Israel deixou de pronunciar esse nome. Então ele não falava esse nome. E na escrita do Antigo Testamento,
Inclusive no hebraico, de hoje até, se você for a Israel, você vai ver nos jornais, eles não escrevem as consoantes, as vogais, eles só escrevem as consoantes. Então o nome ficou preservado apenas com as consoantes. E por não ter grafado as vogais, ninguém sabia como se pronunciava, né? Porque não pronunciavam no dia a dia. Então ficava um nome só escrito com vogais, ninguém sabia como escrevia. Alguns estudiosos acreditam que a pronúncia seria o correspondente a Javé, Iavé ou Iaué, mas não tem concordância quanto a isso. Quando a Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento foi traduzido para a língua do Novo Testamento, os tradutores optaram pela palavra que em grego corresponde à nossa palavra Senhor. Então as nossas versões, a maioria delas, optou por fazer isso também. E para diferenciar esse nome pessoal de Deus, Senhor, do outro nome Senhor, que é Adonai, meu mestre, meu dono, então eles grafaram o nome pessoal de Deus com todas as letras maiúsculas, todas as letras em caixa alta, e o outro nome, Adonai, ficou Senhor apenas com a primeira letra maiúscula e as outras letras minúsculas. Então toda vez que aparecer no Antigo Testamento o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, você já sabe que é o nome pessoal de Deus, o Eu Sou. Então Deus está dizendo, porque o Eu Sou, o Senhor, Javé, amo a justiça e odeio a iniquidade. Você já percebe nestas duas frases que Deus ama e Deus odeia. Deus ama e Deus odeia. Sempre quando se fala da ira de Deus, do ódio de Deus, as pessoas, a maioria delas, se opõem. Não sei se você já passou por essa experiência. Está falando com alguém sobre a ira de Deus, sobre o ódio de Deus. Não, Deus não tem ira, Deus não odeia. Deixe-me dizer para você que no mundo que foi marcado pelo pecado, que foi manchado pelo pecado, é impossível amar sem odiar. Se você ama o que é certo, você odeia o que é errado. Se você ama a justiça, você vai odiar a injustiça. É impossível, você diz, não, eu amo o que é certo, mas eu não odeio o que é errado. Isso é praticamente o quê? Impossível. A partir do momento que você ama o que é certo, que você defende o que é certo, que você luta pelo que é certo, ao lutar pelo que é certo, você estará lutando contra o que é errado. Ao defender a justiça, você estará se colocando contra a injustiça. E deixe-me trazer um exemplo talvez mais estimado, mais caro para pais e mães. Vocês amam os filhos de vocês, certo? E amam muito, creio eu, não é? E as pessoas que por acaso venham a maltratar os filhos de vocês? Como é? Vocês odeiam. E estão certos. Estão certos. O problema é o como a gente vai tratar este ódio, esta ira. Esse é o problema. Estão entendendo? Mas você ter uma aversão, se colocar contra aqueles que pretendem fazer o mal aos filhos de vocês, vocês estão absolutamente certos. Agora, a maneira como vão expressar a ira, aí é que temos que ter um outro estudo vendo o que a Bíblia diz sobre isso. Mas tudo isso para mostrar que se Deus ama o bem, Ele tem que odiar o mal. Se Deus ama a justiça, Ele tem que odiar a injustiça.
Então ele declara isso. Porque, já que eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade, a maldade e o roubo. A palavra roubo aqui não se refere apenas a eu me apropriar de um objeto que não me pertence, uma apropriação indevida de um objeto. É eu agir injustamente em qualquer área da vida. E se nós pensarmos bem, roubo é mais do que isso. Vou usar um exemplo que não vai ofender ninguém aqui, porque ninguém aqui faz isso. Colar na prova, certo? Ninguém aqui faz isso, graças a Deus, então eu posso usar esse exemplo. Colar na prova é um roubo, certo? Eu estou me apropriando de uma resposta, de um conhecimento que por direito não me pertence. Se você, não, mas isso é coisa boba. Eu lhe respondo com uma pergunta. Você confiaria num médico que você soubesse, olha, ele passou todo o tempo dele, todas as provas dele na faculdade, ele passou colando. Ele não estudava não, ele passou colando. Você confiaria nesse médico? Hã? Você confiaria no engenheiro para construir sua casa? E se você soubesse, é que isso ninguém fica sabendo, né? Pode ficar sabendo depois que a casa cair, mas antes você não fica sabendo. Você confiaria no engenheiro? Eu tenho um projeto para minha casa e tem um engenheiro ali. Agora eu tenho certeza que aquele engenheiro se formou, ele não estudou, ele colou todas as provas. Você confiaria nesse engenheiro? Por que não? Primeiro, porque você não tem muita certeza se ele sabe mesmo. E segundo, porque se ele foi desonesto na escola, por que ele não seria desonesto no exercício da sua função? Lembre, manter os compromissos e cumprir as promessas é uma questão de caráter. Ao colar na prova, eu já estou revelando caráter. Então a palavra aqui que foi traduzida como roubo, ela se refere a qualquer injustiça. Um homem que dorme com uma mulher que não, por direito, não lhe pertence, com qual não é casado, ou uma mulher que dorme com um homem com o qual também ela não é casada, isso é roubo? Sim. É injustiça? Sim. Está se apropriando de algo que por direito não lhe pertence. O Deus das Escrituras está dizendo o seguinte: eu amo a justiça e eu odeio a maldade e a injustiça. Toda espécie de injustiça. Lembre-se disso no seu comportamento, nas suas decisões. O Deus das Escrituras, Ele ama o que é correto. Ele ama o que é certo. Mas Ele odeia o que é errado. Ele odeia o que é injusto. E é porque Ele ama a justiça e odeia a maldade e a injustiça, que Ele vai dizer que em fidelidade lhes darei a sua recompensa. Em fidelidade eu vou galardoar, eu vou recompensar. A promessa diretamente é feita para o povo de Israel, que é o povo em questão nestes capítulos. Deus está fazendo essa promessa primariamente para o povo judeu, dizendo: já que eu sou o Senhor que amo a justiça e odeio a maldade e a injustiça, vocês podem ficar tranquilos que eu vou galardoar vocês, eu vou recompensar vocês com fidelidade. Eu não vou deixar vocês sem a devida recompensa. Por quê? Porque eu sou justo e eu sou fiel. Por ser justo e fiel, vocês não precisam ter medo de que eu não irei recompensar vocês. Eu vou recompensar vocês. Apesar da palavra ter sido dita primariamente a Israel, nós podemos aplicar a nós.
algumas vezes, especialmente nos nossos relacionamentos, no serviço para com Deus, nós podemos ficar desanimados, porque não há o reconhecimento que nós gostaríamos que houvesse, ou não há a recompensa que a gente acha que merece. E muitas vezes nós nos omitimos, nós vamos nos escondendo, nós vamos deixando de servir, de trabalhar, nós vamos até esfriando nos nossos relacionamentos, porque fulano não reconhece, Beltrana não faz como eu mereço, então eu vou me retraindo, eu vou me omitindo. E eu estou esquecendo que é verdade que as pessoas nem sempre reconhecem. É verdade que nem sempre as pessoas recompensam conforme eu acho que mereço. Mas é verdade também que há um Deus justo e fiel que tem prometido recompensar de acordo com a fidelidade. Então lembre-se disso. Nos relacionamentos que você tem, relacionamento de casamento, por exemplo, talvez você percebeu que não existe justiça 100% no casamento, que não existe casamento sem sofrimento, sem feridas. E se alguém dos que vão casar aqui imaginam que pode ter um casamento onde a justiça ocorra 100% ou não haja sofrimento, deixa eu dizer para você que você está vindo de outro planeta. Você está vindo de outro mundo, certo? Nesse mundo aqui que a gente vive, mundo de pessoas marcadas pelo pecado, manchadas pelo pecado, isto não existe, certo? Existem uns mais, outros menos, mas 100% não. Mas nesse relacionamento você deve sempre lembrar, talvez eu estou sendo injustiçado. Talvez eu esteja não recebendo o que eu mereço dentro desse relacionamento. Talvez eu esteja sendo desmerecido aqui. Mas há um Deus. Esse tem caráter. Este é justo e fiel. E Ele tem prometido o quê? Que um dia Ele vai me recompensar com fidelidade. E é nessa promessa que eu me agarro. É nessa promessa que eu quero ficar. É nessa promessa que eu quero fazer a vontade dEle. E sempre que nós desobedecemos a vontade dEle, porque fulano não me tratou bem, meu Beltrano não me recompensou direito, eu estou desconfiando do caráter dele. Lembre-se disso. Todas as vezes que eu tenho uma obrigação vinda de Deus para cumprir, e eu deixo de cumpri-la, porque alego injustiça da parte das pessoas, não reconhecimento da parte das pessoas, não valorização da parte das pessoas, eu estou confessando que eu não confio no caráter de Deus. Você percebe como nossa infidelidade é bem mais aguda do que nós normalmente achamos? Porque se Deus prometeu que no tempo devido, exatamente porque Ele é justo, exatamente porque Ele é fiel, Ele vai recompensar com fidelidade, Ele vai dar o galardão merecido, o que eu tenho que fazer? Obedecer a Ele. Não importa se as pessoas estão reconhecendo ou não, eu tenho que obedecer a Ele. Além de Deus falar isso, porque eu sou justo, porque eu sou fiel, eu amo a justiça, eu odeio a injustiça, eu vou lhes pagar, eu vou lhes recompensar com fidelidade, eu também vou fazer com eles uma aliança eterna. Novamente, aqui o endereçamento primário é o povo judeu, o povo de Israel.
Deus já tinha feito alianças com este povo, Deus fez uma aliança com eles, com um antepassado deles, Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3, no qual Deus prometeu terra, descendência e bênção. Depois Deus fez uma aliança com eles no Monte Sinai, tendo Moisés como mediador, no qual Deus exigiu deles que obedecessem os termos da aliança, e Deus prometia cuidar deles e protegê-los. Depois Deus fez uma aliança com Davi, que era rei na época, dizendo que de Davi Deus traria um rei que reinaria para sempre em Israel e restauraria o trono de Israel. Deus havia feito estas alianças, mas o povo tinha sido infiel, tinha descumprido as alianças, tinha falhado. O próprio Isaías fala disso no capítulo 24, verso 5, no capítulo 56, versos 4 e 6. Então Deus anunciou uma nova aliança, uma aliança eterna, a partir especialmente do livro de Isaías, sendo ampliada no livro de Jeremias e de Ezequiel. Deus promete uma nova aliança. Em Isaías, no capítulo 49, verso 8, ele diz que o Messias, o ungido, o servo do Senhor, seria o mediador desta aliança. No capítulo 42, verso 6, ele diz que esta aliança seria com Israel, mas com resultados para todas as nações. O Messias, o servo, seria também uma luz para os outros povos, em virtude da aliança que seria feita com o povo de Israel. Esta aliança, no capítulo 54, verso 10, teria como base a misericórdia de Deus. Ela não seria baseada no mérito do povo de Israel. Não, a base era a graça, a misericórdia de Deus. E seria uma aliança que traria paz. Paz com Deus e paz entre o povo. No capítulo 55, versos 3 e 5, seria uma aliança que renovaria a aliança feita com Davi, garantindo que um descendente de Davi, o Messias ungido, descendente de Davi, seria o rei do reino que se instalará aqui na terra. E no capítulo 59, verso 21, Deus disse que mandaria o seu Espírito para garantir que houvesse obediência. O Espírito iria agir no coração dos membros de Israel e eles obedeceriam os termos da aliança. E a última referência à aliança no livro de Isaías é essa aqui, que diz que será uma aliança eterna e baseada no caráter de Deus. Porque Deus tem um caráter justo e fiel. Ele garante as promessas que ele fez a Israel. E no verso 9, nós temos a repetição de algumas destas promessas. Note bem os termos. A posteridade ou a semente deles será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem o reconhecerão. E verão que eles são família abençoada do Senhor. Para aqueles que já têm um conhecimento das Escrituras, a partir de Gênesis até aqui Isaías, quando você lê este versículo, qual texto anterior vem à sua mente? Não lembram nenhum? Semente, posteridade, bênção, bendita entre todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez a Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Vamos abrir lá para a gente ler. Nesse texto, o autor de Gênesis está nos contando a chamada de Deus para Abraão. E diz, o Senhor disse a Abrão, nesse tempo ele ainda não era chamado de Abraão, mas de Abrão. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome, a fim de que você seja uma bênção.
Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, a fim de que em você sejam benditas todas as famílias da terra. Deus promete para Abraão uma terra, e nesse capítulo nós já vimos, nos versos 5 e 6, Deus prometendo restaurar a terra para o povo de Israel. Deus promete que fará de Abraão uma grande nação. Lembra? Agora quando ele chama Abraão, Abraão e Sara não tinham filhos e Sara era estéril. Mas Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus fez. E Deus disse, eu vou engrandecer o teu nome. Você vai ser conhecido no mundo inteiro. Entre todas as pessoas você será conhecido. E eu vou abençoar você. E em você serão abençoadas todas as famílias da terra. O livro de Isaías, no capítulo 41, verso 8, reafirma esta ligação de Israel com Abraão. Isaías 41, 8 diz, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, as promessas feitas a Abraão, porque Deus tem caráter, um caráter justo e fiel. Estas promessas são mantidas. Há uma posteridade. Dentre as nações da antiguidade, Israel é uma das poucas que ainda não foi destruída e não será. Foram perseguidos, são rebeldes contra Deus, apesar de toda a sua rebeldia, e hoje ainda são rebeldes. Têm sido perseguidos em todo o mundo. Há uma parte da população do mundo que quer ver o fim deste povo, mas esse povo não tem sido destruído. Por quê? Porque eles são mais fortes do que os outros povos? Porque eles são maiores do que aqueles que pretendem destruí-los? Porque Deus tem uma promessa. E Deus tem caráter. Ele é justo e fiel. Ele vai manter esta promessa. Vai ter uma posteridade. Vai ter uma descendência que será conhecida entre as nações. Engrandecerei o teu nome. As nações vão conhecer e vão reconhecer que vocês são família abençoada do Senhor. Eles vão reconhecer que o povo de Israel foi escolhido para ser um canal de bênçãos. Através deles, as bênçãos de Deus vêm para as nações. E nós já podemos indicar duas maneiras que através de Israel a bênção de Deus veio para as nações. Primeiro, as Escrituras. A revelação registrada de Deus veio através do povo de Israel. O profeta que nós estamos estudando, que é qual mesmo? Isaías, era judeu. E todos os outros profetas que têm livros escritos. A revelação de Deus veio através deles. Mas a segunda bênção, o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo, veio através deles. Então a ideia é, todos reconhecerão que vocês formam um povo abençoado, um povo através do qual a bênção de Deus vem para as nações. Então Deus está dizendo, eu vou restaurar este povo. A posteridade dele será restaurada. E ficará reconhecida como o povo que eu abençoei, para através deles abençoar todos os outros povos. A segunda implicação é que a manifestação do caráter de Deus deve produzir louvor no meio do seu povo. Os versos 10 e 11. Então Deus é fiel e justo, tem um caráter fiel e justo, e por causa disso ele cumpre as promessas que ele fez a Israel. Mas Deus tem um caráter fiel e justo, e por causa disso nós devemos louvá-lo. Nós devemos nos alegrar nele. Então ele diz, tenho grande alegria no Senhor.
a minha alma se alegra no meu Deus. Note aí, a alegria, em primeiro lugar, não está nas bênçãos de Deus. A alegria está no próprio Deus. Eu tenho grande regozijo, grande alegria no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus. Há uma canção chamada Areias do Tempo, e ela tem uma frase que eu acho que expressa bem isso. Os olhos da noiva, aqui se referindo ao momento que ela entra na igreja, não estão postos em seu vestido, e sim no rosto do noivo querido. E eu creio que essa deve ser a realidade. No momento que a noiva entra na igreja, ou no lugar onde será celebrado o casamento, ela não vai prestar atenção no seu vestido, ela presta atenção em quê? Se o noivo ainda está lá na frente, né? Especialmente se por acaso ela atrasou muito, né? Mas pense bem, de que adiantaria um vestido belo se ela olhasse lá para frente, cadê o noivo? Não, ele desistiu, ele não vem mais não. De que adiantaria a beleza do vestido da noiva? Não adiantaria? Nada. Nossos olhos devem estar em Deus e não nas bênçãos que Ele dá. O que adianta saúde sem Deus? O que adianta uma família funcional sem Deus? O que adianta prosperidade e riqueza sem Deus? Todas as bênçãos na nossa vida só tem graça por causa da graça de Deus. É o que de fato confere graça à nossa vida. Lembra dos amigos de Daniel? Quando confrontados pelo rei Nabucodonosor, olha, eu já mandei aí aumentar o calor da fornalha 7 vezes, eu vou mandar a banda tocar de novo, e se vocês não se curvarem diante da estátua que eu mandei edificar, vocês serão lançados na fornalha de fogo, e eu quero é saber qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E a resposta dos 3 jovens foi: quanto a isso a gente nem precisa te responder. Se o nosso Deus quiser, Ele pode, poder Ele tem para isso. Mas se Ele não quiser te adorar a estátua que você mandou, a gente não vai não. A gente permanece fiel a Ele, mesmo que o nosso fim seja ser queimado numa fornalha. Porque Deus tem caráter. Ele merece a nossa adoração, independente do que Ele faça conosco. Se Ele abençoar a nossa vida, amém. E se Ele não abençoar, amém também. Ele tem caráter, e porque Ele tem um caráter justo e fiel, Ele deve ser adorado por nós. Devemos nos alegrar nele. Querer servir a Deus apenas pensando no que Ele pode me dar, é cair na acusação que Satanás fez a Jó. Lembra? Jó é fiel a ti, por quê? O Senhor dá tudo para ele? No caso de Jó, Satanás estava errado. E no meu caso, e no seu, se essa acusação for feita, ele estará errado? Devemos nos alegrar em Deus, adorar a Deus, porque Deus é Deus, porque Deus tem caráter, porque Deus é justo, porque Deus é fiel. Mas esse Deus, exatamente por causa do seu caráter, Ele vai salvar o seu povo. Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, ou como noiva que se enfeita com as suas joias. Ele usa a ilustração do casamento. Na época era normal o noivo, quando ia para o dia do casamento, ele pegar um turbante, colocar na cabeça então, para se demonstrar mais vistoso. Então ele está dizendo, da mesma forma como um noivo coloca um turbante no dia do casamento, e da mesma maneira que a noiva vai pegar suas melhores joias para utilizar no dia do seu casamento, desta mesma maneira Deus nos veste com as vestes de salvação e nos cobre com o manto da justiça. O que isso quer dizer?
vestes de salvação e manto de justiça. Nós vimos que o caráter de Deus é justo, não vimos? O próprio texto diz, o próprio Deus diz, eu amo a justiça. Esse Deus que ama a justiça só pode salvar quem for justo. Ele só pode querer perto dele quem é justo. E tem que ser 100% justo. Porque se a pessoa for 1% injusto e Deus aceitar essa pessoa, esse Deus deixou de amar a justiça. O problema é, quem de nós é 100% justo? E a resposta é qual? Ninguém. A própria Bíblia diz, não há justo, nem sequer um. Então como é que Deus pode nos salvar? E aí você percebe a ligação de salvação com justiça. O Deus que é justo só pode salvar quem tiver a sua justiça. Isaías, os salmos vão usar muito essas duas palavras juntas, como equivalentes até, salvação e justiça. E no Novo Testamento também, especialmente no livro de Romanos e no livro de Gálatas, são palavras equivalentes. A ideia é, Deus tem que nos vestir com vestes de justiça, com vestes de salvação. Ele tem que tirar, como é ilustrado lá no livro de Zacarias, as vestes do pecado, as vestes da injustiça que ele odeia, as vestes da condenação e nos vestir com as vestes da justiça. E como é que ele fez isso? Ele enviou o Messias, o ungido, aquele que o capítulo 61 avisa logo no início. O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo Deus, veio a este mundo, se tornou homem, assumiu a nossa humanidade e foi à cruz. E ali na cruz ele foi condenado pelo tribunal dos homens, mas ele também foi condenado pelo tribunal de Deus. E pelo tribunal de Deus ele foi condenado não porque ele tivesse algum pecado, não porque ele tivesse alguma injustiça, mas porque ele tomou os nossos pecados. Ele tomou as nossas injustiças. Como diz Isaías 53, ele tomou sobre si a nossa iniquidade. Como vai dizer Paulo em Corinto, aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele momento que Jesus estava morrendo na cruz, que ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recebendo esse ódio que Deus tem contra a injustiça. Essa ira de Deus contra a maldade estava caindo sobre Jesus. As nossas vestes de pecado, os nossos mantos de condenação estavam sendo tirados de nós e colocados em Jesus. E naquele momento, ele pagou para todo aquele que segue a Jesus, por todo aquele que se compromete a seguir Jesus, Jesus pagou a pena dos seus pecados. De modo que todo aquele que segue a Jesus teve a sua ficha limpa lá no céu. Naquela ficha foi carimbado, perdoado. Já está pago. Com a vida de Cristo foi pago. E a justiça de Cristo foi colocada sobre esta pessoa. E esta é a imagem que Isaías utiliza. Ele nos vestiu com vestes de salvação. Ele colocou sobre nós o manto da justiça. De modo que hoje, quando nós nos aproximamos de Deus, nós não chegamos a Ele
com os nossos mantos de pecado, com as nossas vestes de condenação. Nós chegamos a Ele com as vestes de Cristo, com as vestes de salvação, com o manto da justiça. E quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, porque eles foram tirados de nós e colocados em Cristo. Ele vê a justiça de Cristo. E para completar, Jesus que morreu, ressuscitou e voltou ao céu, está à direita de Deus. E quando um dos seus se aproxima, ele diz: aquele ali é teu. Eu comprei com a minha vida. Eu paguei pelos pecados dele. Ele é teu. Pode receber em audiência, porque ele é teu filho. Essa é a razão porque um culto como esse é aceito por Deus. Não é porque é um culto perfeito, ou um culto bem feito, ou um culto de pessoas impecáveis. Não, está longe disso. Mas é um culto oferecido por pecadores, que reconhecem que são pecadores e confiam na justiça de Cristo. Se aproximam de Deus, não com as vestes de justiça própria, não com as vestes dos seus próprios méritos, não com as vestes de suas boas obras, não com as vestes de sua caridade, mas com as vestes da justiça de Cristo, com as vestes da salvação. Isso deve nos alegrar. Cada um de nós enfrenta no dia a dia dias bons e dias ruins. E muitas vezes no mesmo dia, momentos de risos e momentos de lágrimas. E alguns de nós talvez estejam passando por uma situação que parece que essa tempestade de tristeza está durando mais do que deveria. Mas mesmo assim, se você é de Cristo, você tem dois motivos fortes para se alegrar e para adorar a Deus. Primeiro é o caráter do próprio Deus. E o segundo é que esse Deus te vestiu com vestes de salvação e colocou em você o manto da justiça. Só isso já faz com que Deus mereça toda a nossa adoração. Lembre-se disso. Não só nos bons momentos da vida, mas nos momentos ruins também. Que por Cristo, e única e exclusivamente por Cristo, Deus vestiu você com as vestes da salvação e com o manto da justiça. E terminando, Isaías usa uma outra comparação. Como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, ele está dizendo, da mesma forma, como a terra, que é seca, mas quando bate uma chuva, o que acontece? A gente experimenta muito isso em nossa região, não experimenta? Olhamos ali para a Serra do Horto, está cinza. Mas se houver aí umas 3, 4 chuvas boas, o que acontece? Brota tudo de novo. Essa realidade é a mesma lá na terra de Israel. Então, ele, da mesma maneira como da terra, quando vem uma chuva, brota o renovo. Um jardim que foi plantado, semeado, e quando é regado, nasce as plantas. Da mesma maneira, Deus vai fazer brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Terceira razão para nosso louvor e alegria. Primeira é o caráter do próprio Deus. Segundo, a salvação e a justiça com que Ele nos vestiu. Terceiro, Deus vai renovar este mundo. Hoje, não dá para sentir, não dá para experimentar plenamente esta justiça, nem na nossa própria vida. Mesmo tendo sido vestidos com salvação e justiça, a gente ainda comete muitas injustiças. E o mundo está cheio de injustiça. Mas um dia, Deus vai fazer brotar a justiça e o louvor nesse mundo. Deus vai transformar este mundo num mundo pleno
de justiça, no mundo pleno de louvor. Lembre-se, Deus tem caráter, um caráter justo e fiel. Isso faz com que Ele cumpra as suas promessas. Então não desanime, não se frustre, não recue, se parece que Deus não está cumprindo. Você está confiando em alguém que tem caráter, em alguém que é justo, em alguém que é fiel. E Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Não sirva a Deus baseado em outras pessoas. Não sirva a Deus por causa da igreja. Não sirva a Deus por causa das pessoas. Sirva a Deus por causa de Deus. Não sirva a Deus esperando recompensas humanas, esperando reconhecimento de pessoas. Sirva a Deus porque você sabe que o Deus que você serve tem caráter. Ele é justo e é fiel, e no tempo certo Ele vai recompensar com fidelidade. Seja fiel a Deus nos relacionamentos que você construiu, não esperando que a outra pessoa contribua de modo justo, retribua de maneira justa, não. Mantenha os compromissos assumidos com outras pessoas diante de Deus, confiando nesse Deus que tem caráter, nesse Deus que é justo e fiel, nesse Deus que ama a justiça e odeia a injustiça. E você quer se identificar com esse amor. Por isso você não vai ser injusto, mesmo que outros sejam. Sirva a esse Deus confiando na justiça de Cristo, não nos seus méritos. Aproxime-se dele confiantemente, sabendo que você está se apresentando diante dele com roupas belas, com roupas de salvação, com roupas de justiça, que você não comprou e nem merece, mas Ele te deu gratuitamente. Sirva a esse Deus com a esperança de que um dia, neste mundo, o reino dele vai se instalar e será um reino de plena justiça e louvor. Amém.